Então vamos lá, pessoal. Para a gente resolver essa equação que está aí, x² mais 4, conhecendo só os números reais, a gente não conseguiria resolver. Por quê? Então a gente faria x² igual a menos 4, x é igual a mais ou menos raiz de menos 4, certo? E a gente sabe que no campo dos números reais não existe raiz de número negativo, tá certo? Tá? Então, para a gente resolver esse tipo de equação e achar um resultado, a gente teria que ter conhecimento dos números complexos, tá? É o que a gente vai passar a ver agora. Então, os números complexos, eles têm uma unidade básica que a gente chama de unidade imaginária, que a gente representa pelo i minúsculo, tá certo? Onde i ao quadrado é igual a menos 1, tá certo? E decorrente disso também a gente tira que i é raiz de menos 1, i elevado a 3 é menos i elevado a 4 é igual a 1, tá certo? E dessa forma a gente ainda consegue tirar essa conclusão aqui geral, i elevado a 4n é 1, i elevado a 4n mais 1 é igual a i elevado a 4n mais 2 é igual a menos 1, i elevado a 4n mais 3 igual a menos i, certo? Então, todo número complexo, ele pode ser escrito dessa seguinte forma aqui: z é igual a mais bi, onde a e b são números reais e o i é o número imaginário, tá certo? Esse a aqui a gente chama de parte real, certo? E esse bi que a gente chama de parte imaginária. Certo? Então, e essa forma aqui de escrever um número complexo a gente chama de forma algébrica, certo? Então, por exemplo, a gente pode ter um número z é igual a 2 mais 3i, por exemplo. É um número complexo. A gente pode ter um outro número aqui chamado z2 é igual a raiz de 3 mais 4i. Um outro número z3 igual a 5 mais raiz de 2i. Então são todos números complexos, tá certo? Então, olhando aqui esse número z4, a gente tem que z4 é igual a 3i, tá certo? Então aqui, se a gente comparar com aquela forma de escrever o número z, a gente está vendo que só tem o termo com o i, que está multiplicando o i, tá certo? Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fala que esse número é um número imaginário puro. Por que imaginário puro? Porque ele só tem a parte imaginária, essa parte aqui, tá certo? Enquanto esse Z5, ele só tem, Z5 é igual a 2, então ele só tem essa parte aqui, ó. Então, esse número aqui a gente chama de número real puro. Tá? Ou só real, tá? Porque ele não tem a parte imaginária, que torna ele
um número imaginário, então ele é um número real, ok? Então, como exemplo, a gente tem esse exercício aí. Determinar o valor de k para que o número complexo z igual a k menos 3 mais 6i seja imaginário puro. Então, a gente tem aqui a parte real e a parte imaginária do número. Então, é um exercício simples. Para que ele seja imaginário puro, a gente tem que ter só o termo com o i, tá certo? Então, esse outro termo aqui, o termo real, ele tem que sumir, tem que valer zero, né? Então, k menos 3 tem que ser igual a zero. Ou seja, k igual a 3. Tá? Então, quando k vale 3, esse termo aqui some, tá? E o meu número z fica igual a 6i, sendo, portanto, um imaginário puro. Tá? Então, o valor de k é k igual a 3. Certo? Então, nós vamos continuar vendo mais sobre número complexo nos próximos vídeos.